Em que deveria se inspirar uma reação anticomunista esse fluxo de acontecimentos que tem levado à destruição da civilização judaico-cristã? Bom, eu não tenho solução, às vezes nem para os meus próprios problemas, quanto mais para os problemas do mundo. Mas tem algumas observações que eu tenho de fazer. Quando surge alguma reação, vamos dizer, de direitistas, conservadores, etc., ao comunismo, ela surge em primeiro lugar sob o aspecto de uma fórmula alternativa, para criar um movimento político poderoso que tome o poder antes deles. E isso daí foi uma das origens do fascismo. Mas o que é o fascismo se não uma espécie de socialismo, uma variante de socialismo, né? Uma variante, aliás, em grande parte copiada do próprio modelo soviético. O fascismo não passa de um socialismo nacionalista que usa os meios militaristas inventados por quem? Por Adolf Hitler? Não, por Trotsky. Trotsky inventou a militarização da sociedade. Então, a ideia, a ânsia de criar um modelo alternativo deu nisso. Quando o pessoal vem, às vezes o pessoal católico, que vem com a forma de Estado cristão, eu digo, vocês estão completamente loucos. Porque é só você ler o Evangelho e Jesus disse o quê? Vamos tomar o Estado? Ele diz, não, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Portanto, existe uma divisão de território natural. O Estado vai estar sempre na mão de César. Certo? Então, o importante não é ter um Estado cristão, nem leis cristãs. O importante é ter um povo cristão, capaz de oferecer resistência ante os abusos de César, os abusos do governante, mas não de trocá-lo e botar lá um César cristão. Não adianta absolutamente nada. Quer dizer, aí o pessoal, você aprender a lição que veio do próprio Hegel, passando por Marx, chegando na escola de Frankfurt, que é o famoso trabalho do negativo. Você não tem que oferecer uma proposta concreta, você tem apenas que... veja, essa é uma lição que vem do próprio hinduísmo, destruir a ignorância, né? Então, você não tem que propor uma coisa, um modelo. Você simplesmente destrói, boicota, critica, desmoraliza. É só isso que tem que fazer. Porque, veja, a razão, o caminho racional das coisas é o sentido natural da espécie humana. É só você afastar os absurdos, a razão prevalece de alguma maneira. Agora, se você vai afirmar a razão, em primeiro lugar, você não é um porta-voz da razão. Você vai afirmar a sua versão particular daquilo. E esta versão, quando ela se universaliza, ela vai ter tanto telhado de vidro quanto aquilo que você criticou antes. Então, não temos que ter proposta nenhuma. O Estado cristão é uma utopia, uma estupidez. Tá certo? A divisão de terreno entre César e Cristo foi sempre muito clara. Durante a Idade Média a coisa funcionou muito tempo porque havia o império de um lado e a igreja do outro. A igreja não mandava no império, o império não mandava na igreja, né? Foi por isso que funcionou. A hora que, o império começa a sambarcar a igreja, pronto, aí que o negócio dança. Quando vem o sistema feudal substituído então pelas monarquias nacionais. O que é a monarquia nacional? É um senhor feudal, que é o rei, que é apenas um senhor feudal maior que os outros, toma as propriedades dos outros e vira o dominador de tudo. O primeiro país onde isso aconteceu foi Portugal. Então você cria já o governo centralizado. Tá certo? Esse governo centralizado, então, evidentemente, ele não quer concorrer com uma outra autoridade, que é a autoridade da igreja. O que ele faz? Ele nacionaliza a religião, como fez na Inglaterra, na França também, a igreja galicana. Tá certo? E daí o negócio complica. Existe alguma possibilidade das elites globalistas direcionarem a seu bel prazer o avanço islâmico da mesma forma que direciona as ações do movimento revolucionário? Eu acho que não, mas eu apenas acho, eu não tenho certeza. Hoje em dia, vamos dizer, meios de informação sobre o Islã são um rolo, uma dificuldade para você obedecer, para você alcançar, porque ali tem muita coisa que é decidida em segredo, na verdade. Eu não sei o das taricas, tem discussão e tal, e essa influência passa para os governantes sem que você nem saiba como. E se você pega um governante de qualquer país islâmico, você pergunta quem é o sheik dele, e certamente tem um sheik que manda nele. Né? E o sheik não é nada, ele não é ninguém, pode ser um Zé Mané, pode ser até um homem pobre. Mas o prestígio cultural do sheik é tal que ninguém vai contrariá-los. Se um sheik lançar uma maldição em cima de você, você está lascado. Então, ali é muito difícil saber. Eu acho que ninguém pode de fora controlar o Islã. Eu acho quase impossível. Muito bem observado o que você diz aqui. Estou lendo a biografia de Churchill, feita por Martin Gilbert,
No fim da Primeira Guerra, Churchill, então ministro da Guerra, queria usar os recursos restantes da guerra para acabar com o bolchevismo. Assim como MacArthur e General Patton queriam também a mesma coisa. Enquanto Churchill ajudava a resistência anticomunista, o primeiro-ministro Lloyd George e Woodrow Wilson se reuniam com Trotsky e Kamenev. No fim, quem segurou o rojão foi a Polônia, sozinha. E a Polônia foi, evidentemente, traída pela Inglaterra. O senhor acha que estudar a história por meio de biografia desse líder, Churchill, Mao, Reagan, é uma boa estratégia? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a biografia é a quintessência da história, porque é a micro-história que vai nos detalhes. Veja, a história não se faz por ideias gerais, ela se faz por acúmulo de milhares de ações humanas, às vezes inconexas. O processo precisa ser estudado neste nível. Você pegar generalizações e usar, sobretudo, nomes de movimentos como comunismo, fascismo, etc. Bom, tudo isso é figura de linguagem. Na verdade, o que está acontecendo são indivíduos reais que estão tomando decisões. É a famosa ação humana de que fala o von Mises, né? Conrado Araújo, até que ponto é possível uma aplicação no livre mercado sem que se fortaleça qualquer corrente do globalismo? Já estamos em quadro, qualquer abertura de mercado já acaba favorecendo algum grupo globalista. Depende da abertura de mercado para quem. Tá certo? Então, vamos dizer, com uma certa margem de protecionismo, as nações podem, evidentemente, se resguardar da influência indevida de poderes internacionais. Mas isso é possível se houver um suporte interno muito grande, quer dizer, um povo inteiro resguardando a economia nacional, que é o que o Trump está fazendo aqui, protegendo a economia americana, né, e cortando as perninhas dos intrusos, dos poderes globalistas. É o que ele está fazendo aqui. E, até o momento, na esfera econômica, está dando brilhantemente certo. A economia americana está em franca recuperação, é uma coisa patente. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, o número de cupons de alimentos que os caras vendem para o pobre diminuiu formidavelmente. Não tem muito pouca gente precisando disso. O desemprego diminuiu de 8%, ou taxa oficial, de 8% para 4%. É metade. O que é isso? Né? E as indústrias americanas estão tudo voltando, tem emprego aparecendo para tudo quanto é lado. Quer dizer, o fato é o seguinte: na área econômica o Trump está funcionando, e é por isso que os caras não estão desesperados. Porque se o cara continua com esse sucesso econômico, no fim ele vai ganhar. Né? E ele pode se reeleger presidente muito facilmente. E isso é o terror pânico dos caras. Mas o fato é que eles não têm alternativa. A única alternativa que eles têm é espalhar a fofoca, usando os meios que eles têm, que é a mídia. Veja, o globalismo não é um regime de livre mercado. Eu acho que atualmente, quer dizer, o livre mercado é um resíduo. O que você tem é cada vez mais uma economia controlada. Isso é o que está acontecendo. Quer dizer, já é, de certo modo, um socialismo. Bom, eu acho que não tenho certeza se entendi direito. Os primeiros globalistas surgiram quando os capitalistas perceberam que as estratégias de Antônio Gramsci, George Lucas eram benéficas para o seu próprio enriquecimento. Não só enriquecimento. Você pensa, o jeito depois que fica rico, ele não pensa mais nele, pensa em poder político. Né? A destruição da moral da igreja dispararia o avanço tecnológico e econômico. Então a esquerda mundial inteira começou a trabalhar para esse capitalista. Exatamente o que está acontecendo. Hoje os escritórios dos grandes grupos globalistas determinam o que a esquerda mundial vai dizer, e ela diz servilmente. Né? Então você tem elite econômica e elite intelectual contra o povo. É isso que está acontecendo. Então é por isso que a base dos caras é estudante. Porque estudante é o quê? É a elite intelectual e econômica em formação. Então são os filhinhos deles. Aqui tem uma senhorita que ela pede para não ler em voz alta a mensagem dela, mas ela acha que eu estou me suicidando bebendo Coca-Cola. Eu estou fazendo isso há 6 décadas. Né? Se era para me matar, eu teria morrido. Isso aqui e cigarro. Né? Então me mostra aí um adepto da vida saudável, que aos 70 anos esteja com todo o gás que eu ainda tenho. Pega aí o Drauzio Varela. Obrigado pela sua preocupação, mas não precisa. Um exemplo do nacionalismo que acabou aderindo ao socialismo seria o Ariano Suassuna, sem sombra de dúvida. Né? Ele e o Ciro Gomes são exemplares dos comunistas dos anos 50.